o que é constelação familiar, como funciona a constelação familiar e é para mim, não é? Vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui você encontra várias reflexões sobre a vida, entrevistas inspiradoras, meditação e algumas pitadinhas da viagem em presença, que é uma experiência que eu facilito. Bora pro papo de hoje então. Para começar, eu vou falar o que não é constelação familiar. Não tem nada a ver com astrologia, com as estrelas, com o céu, não tem nada a ver com teatro ou psicodrama, não é terapia e também não tem relação com qualquer religião ou com o espiritismo. A constelação familiar, ela foi idealizada por Bert Hellinger, que é um alemão que viveu várias experiências na própria vida, em contato com as pessoas, de processos de cura, e ele constatou algumas leis que regiam as relações daquelas pessoas. Eu tenho uma mestre minha, a Cláudia Boatti, que ela diz que o Bert Hellinger, ele é o Freud da atualidade. E é bem isso. Assim como Freud trouxe um pensamento muito novo para sua época, que tinha a ver com o reconhecimento do mental e das emoções, o Bert Hellinger trouxe um conhecimento que é muito novo e que às vezes não é tão palpável no nosso entendimento, porque a gente ainda tem uma faixa de conhecimento restrita. E ele trouxe uma compreensão de consciências que vão além do nosso entendimento de certo, errado, sim ou não, que até aqui a gente conhece. Então ele reconheceu algumas leis que regem esse sistema, por exemplo, a lei da ordem, que quem veio depois é menor, quem veio antes é maior. Como assim? Os meus pais são maiores do que eu sou pequena. Os meus avós, bem maiores do que os meus pais. E assim sucessivamente. Se em algum lugar essa ordem se quebra, eu vou lá e vou julgar minha mãe e falar: nossa, ela fez errado, por que ela me tratou assim? Ela deveria, sei lá, ela deveria trabalhar menos, ela deveria fazer uma outra coisa. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô lá no lugar da minha avó falando o que minha mãe deveria fazer. Ou a gente sai desse lugar para se sentir mais importante, ou porque eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. Sabe aquela pessoa que tem que dar conta da família inteira, que tem que sempre estar ajudando e tá sempre cansada? Essa pessoa saiu do lugar dela e foi ocupar ou o lugar de primeira irmã, primeira filha, ou tá lá no lugar de mãe, e aí fica querendo dar conta de tudo. E isso fica muito pesado, é cansativo. Por isso é importante a gente reconhecer a ordem. Se eu não reconheço e respeito a ordem na minha família, o que vai acontecer no trabalho? Muito provavelmente isso vai estar degringolado. E é importante a gente reconhecer qual é o nosso lugar na nossa família, porque isso dá uma sensação assim de alívio, de eu não precisar fazer mais do que eu faço ou ser diferente do que eu sou. Você já sentiu isso? Essa então, primeira lei, a ordem. A segunda lei, que faz parte aí das constelações, é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Nas relações é muito importante que tenha esse equilíbrio. Se não tem equilíbrio, se só tem uma pessoa que dá e que entrega, a outra pessoa daqui a pouco fica sem função, a relação não cresce. Então é sempre importante, né? Fui na casa de alguém, levei alguma coisa para essa pessoa, daqui a pouco ela vem na minha casa, traz algo e assim a relação vai crescendo. Ou quando eu compartilho algo profundo meu, eu dou espaço para outra pessoa compartilhar também. Assim são as relações. Esse equilíbrio ele também aparece nas relações de troca financeira, né? Quando eu compro algo, eu pago algo. Se não tem equilíbrio na relação, se eu estou pagando mais ou estou pagando menos, daqui a pouco isso se quebra. E uma terceira lei que foi descrita é o pertencimento. Todos pertencem à família, todos. As pessoas que morreram mais cedo pertencem, aborto.
foram feitos, espontâneos ou não, pertencem. Normalmente, a gente exclui aqueles que a gente não gosta tanto assim, né? Então, um tio que tinha um comportamento esquisito ou esquizofrênico, ou um louco na família, foi excluído. Uma pessoa que teve uma doença importante. Era muito comum mulheres que não se casavam eram excluídas. Pessoas que assassinaram ou que foram assassinadas também costumam ser excluídos. Dentro dessa visão que a constelação traz, todos pertencem. Então, no meu lugarzinho aqui, eu vou achar que não quero que essa pessoa exista. Mas aí o que acontece? A vida traz situações que me convidam a olhar para esses excluídos, que podem ser doenças que se manifestam, comportamentos, pessoas com comportamentos inadequados, esquisitos. Eu posso ser essa pessoa com comportamento inadequado, né? Sei lá, extravagante demais, ou desastrada demais, ou infantil demais. Esses comportamentos podem estar apontando exclusões do passado. E todos nós temos excluídos no passado. O que a constelação nos traz é uma oportunidade de olhar para isso que está excluído, que se apresenta na minha vida agora. E quando a gente faz isso, as coisas da nossa vida que estão empacadas começam a fluir de uma maneira diferente. O nosso coração que estava lá, fechado, agoniado, ele começa a se abrir e a gente chega num outro lugar. O que o Bert Hellinger diz é que assim, é como se fosse um leme de um navio. Sabe o leme, aquela partezinha de trás do navio que guia a direção? Na constelação a gente muda um pouquinho essa direção do leme. Se antes o navio chegaria lá na frente nesse ponto, se eu mudo um pouquinho, ele vai chegar num ponto totalmente diferente. Na prática, como que funciona? Existem alguns tipos da gente olhar, algumas formas da gente olhar a constelação, mas a gente coloca no campo. O que é isso? Existe um campo morfogenético que foi descrito, que o nome é esquisito, mas na prática é assim, eu me coloco no meu lugar ali e vou perceber se o meu corpo chama mais para frente, mais para trás, se eu me fecho, se eu me abro. E quando a gente faz em grupo, tem vários representantes para perceber. Uma pessoa pode te representar, outra pessoa representa sua mãe, outra seu pai, ou representa a empresa, o dinheiro, uma questão que esteja ali querendo ser vista. Pode ser você, seu companheiro. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir uma série turca que se chama Uma Nova Mulher. Nessa série eles mostram muito bem essa representação que os personagens fazem e mostram essa relação do que acontece aqui com algo que aconteceu lá no passado em um outro tempo. A constelação ela também pode ser feita de maneira individual, com bonecos, com pedras, com algumas âncoras que a gente chama, que vão demarcar para quem eu estou olhando. Existe ainda uma constelação que é feita com cavalos, que é bem bonita. Enfim, o princípio é a gente olhar no campo e se abrir para aquilo que é como se ele mostrasse uma fotografia em movimento da nossa alma. E à medida em que eu me dou conta de que, nossa, é assim que a minha alma está sentindo, aquilo nos toca e vai se transformando. Então a constelação ela vai se desenrolando. E a gente usa algumas frases que são curtas e pontuais e elas tocam na alma. E quando toca na alma, algo se abre e se transforma. O movimento, ele é sempre um movimento interno. Eu vejo lá fora, eu sinto no meu corpo, e isso facilita esse processo de cura e transformação. Mas não porque eu queira transformar, é porque quando eu olho a verdade, ela me toca e me transforma. Para
quem que é a constelação? É para quem está vivendo uma questão importante nesse momento. Estou vivendo uma dificuldade no relacionamento, eu estou passando por um divórcio, estou vivendo um momento difícil na empresa, há questões de herança. Quando tem assim uma coisa bem empacada na herança, vale a pena olhar. Quando percebe que o relacionamento não tá legal entre os irmãos, ou com a sua mãe, ou com o seu pai. Quando você percebe que tem alguma coisa empacada na sua vida. Sabe quando você patina? Ou quando tá muito pesado, vale a pena olhar através da constelação. Se você está passando por uma doença que mexe com você, vale a pena olhar. Dor ou doença. Sensação de vazio, sensação de estar inadequada o tempo todo. A constelação familiar não é para quem só quer olhar o passado para descobrir o que aconteceu lá atrás. Então, tem segredos que vão continuar sendo velados. E essa atitude interna de curiosidade, de achar que eu entendendo o que aconteceu, o passado vai justificar algo que estou vivendo hoje, não faz sentido, assim, não toca. A gente não olha, não abre o campo da constelação para futricar o que aconteceu lá atrás. A gente abre o campo para olhar uma realidade atual. E sim, pode ser que essa realidade atual remeta a algo do passado e quando eu olho isso, algo se acalma. Mas é importante ressaltar que isso que eu vejo, que pode ser uma situação que aconteceu com a minha avó, que perdeu um filho ou que saiu de casa, uma situação específica que esteja gerando impacto na minha vida hoje, que é só isso que aconteceu. Na verdade é isso e muito mais. Os emaranhamentos e as coisas que acontecem lá atrás são muito grandes. E a gente sempre abre esse campo com muito respeito. Agora com essa série que está em alta, eu vejo muitas pessoas procurando a constelação e eu acho isso lindo, assim, uma oportunidade de olhar para algo, de experimentar algo que não conhecia antes e que na minha vida foi super transformador. Eu estou na constelação desde 2013, foi a minha primeira formação. Saí de lá namorando, casei em seguida, mudei de cidade, foi toda uma transformação interna. Eu tinha muitas dores de cabeça e depois passou assim totalmente. Hoje eu tenho momentos bem pontuais e tinha a ver com a forma com que eu olhava os meus pais. Então é tão rico, é tão precioso que eu super recomendo, né, que você encontre algum terapeuta, algum constelador que você se identifique para que possa fazer, né, e experimentar essa vivência. E eu percebo que algumas pessoas também são curiosas e querem, né, sentir um pouquinho do que é as constelações e por isso eu criei um grupo de estudos de constelação familiar, onde a gente vai olhar em cada encontro um tema diferente. A gente vai olhar para pai, a gente vai olhar para mãe, a gente vai olhar para os relacionamentos de casal, seja você estando em um relacionamento ou não, porque o não estar também pode mostrar algo. Vamos olhar para o dinheiro, que é importante, vamos olhar para o trabalho, propósito de vida, enfim, são 6 encontros online, onde a gente vai poder aprofundar não só teoricamente, mas vivenciando a experiência no corpo. Como eu olho para cada um desses temas na minha vida, e é muito interessante no grupo porque cada pessoa pode ter uma percepção totalmente diferente e isso enriquece a experiência do grupo e das trocas, então a gente vai poder conversar e trazer ainda mais essa visão da constelação. Então pode ser que você já tenha feito uma constelação ou pode ser que não. E aí, se você quiser experimentar o grupo, vai ser super bem-vindo. Esse grupo começa dia 12 de setembro de 2022, nas segundas-feiras, a cada 15 dias. Se você sente que faz sentido na tua vida nesse momento,
eu vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp. Me manda uma mensagem dizendo eu quero participar do grupo. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, me manda uma mensagem e pode ser que eu tenha criado outros grupos ou eu te coloco na fila de espera para a próxima abertura de grupo, tá bom? Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma colocação, me conta aqui nos comentários se você já fez constelação, como foi essa experiência na sua vida, se você recomenda ou não, enfim, vamos construir isso aqui juntos. Eu falo que eu acredito que a gente está construindo um mundo mais vivo a partir de cada um de nós, com brilho nos olhos, com sorriso no rosto. Então, que a gente possa criar isso aqui juntos, para o nosso bem e o bem de todos. Um beijo!